Olá, o programa Em Pauta recebe o vereador Luiz Rossini, do PV. Ele foi candidato a vereador em 1988, foi eleito e reeleito para os 2 mandatos seguintes. Em 2001, foi candidato a prefeito, foi diretor também de esportes em 2001 e convidado a participar da construção do Partido Verde em Campinas. Em 2012, foi eleito novamente para a Câmara de Vereadores. O vereador é autor de quase 4.000 indicações, mais de 300 projetos e 1.798 requerimentos. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Uma alegria estar aqui prestando conta desse 4º mandato. Vereador, e a defesa da vida e do meio ambiente sempre foram suas bandeiras? Assim, até por uma formação cristã, né, minha história de vida, eu sempre fui voltado a essas causas que têm a ver com a garantia da vida e do meio ambiente. Mesmo não estando no Partido Verde, eu ainda no PMDB, nos mandatos anteriores, eu tive algumas iniciativas que eu considero importantes. Primeiro, eu que coloquei na Lei Orgânica do Município, no capítulo das disposições transitórias, em 1989, o artigo em que obriga o município de Campinas a tratar 100% do seu esgoto. E foi com base nesse artigo que o Ministério Público, em 99, entrou com uma ação contra a Prefeitura, o que obrigou a Prefeitura, através da Sanasa, a fazer um termo de ajuste de conduta e que propiciou esse plano de saneamento que vai levar até 2016 Campinas tratar 100% do seu esgoto. Eu fui autor do projeto de lei, que depois de muito debate e discussão, acabou sendo transformado em lei num substitutivo do vereador Carlos Signorelli, mas o projeto que institui a política de arborização na cidade de Campinas, né? Então essas eram causas que sempre me preocuparam. E o que dispõe a política hoje? Na verdade, a política de arborização, ela organiza como é que deve ser o procedimento de plantio, poda, extração de árvores no município de Campinas. Hoje, Campinas ainda possui uma quantidade de árvore, de área verde, inferior àquilo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que seria 12 metros de área verde por habitante. Hoje nós temos em média 5, considerando que nós temos Sousas e Joaquim Egídio e a APA, que é muito arborizado. E para garantir uma qualidade de vida, o projeto prevê, inclusive, que você deveria ter uma árvore a cada 10 metros de calçada. Você pega algumas regiões de Campinas, a área do Ouro Verde, Campo Grande, é uma região árida, pela ausência dessa arborização. Então o projeto prevê, assim, no planejamento e no desenvolvimento da cidade, priorizar não só o plantio, mas o cuidado com a árvore, porque o resultado final é a melhoria da qualidade de vida do habitante. Então, inclusive o projeto ele tem como anexo um guia de arborização urbana de Campinas, onde orienta quais as espécies adequadas para você plantar no meio urbano, inclusive aquela sob a rede elétrica e tal, para evitar problemas no futuro. Eu acho que essa lei ela ainda não está totalmente cumprida, a gente tem que forçar, o Executivo agora está se estruturando para tentar fazer que muitos dos princípios da lei sejam observados, mas eu acho que assim, é um processo, mas em breve a gente vai resgatar essa qualidade de arborização e qualidade de vida para a cidade de Campinas. É, porque na verdade alguns vereadores já apresentam alguns projetos semelhantes, mas na verdade já existe desde a década de 90 um projeto como esse, né, de estimular o plantio de árvores. Na verdade a lei ela acabou sendo promulgada em 2003, 2002, se não me engano, mas ela foi discutida durante 3 anos, né, envolvendo o Instituto Agronômico, a Embrapa, a CAT, a Proesp, várias entidades, organizações ambientalistas, a Unicamp. Quer dizer, é um projeto que foi muito discutido e ele é resultado de um consenso de técnicos, especialistas e ambientalistas da área, né? Eu acho que o que precisa agora é fazer com que aquela lei seja cumprida, né? A gente precisa avançar. Há coisas que precisam ser feitas, a gente tem, através da Secretaria do Verde, da Secretaria de Serviços Públicos, é estimulado que a Prefeitura faça isso. Nós estamos dependendo de um diagnóstico da arborização. A Prefeitura fez um convênio com a Embrapa agora, através de satélite, ajudar nesse levantamento para saber como é que está a arborização na cidade e, a partir daí, fazer um plano de desenvolvimento da arborização para atingir essas metas e princípios propostos na lei. E quais outras ações que o senhor destaca dos seus mandatos anteriores, vereador? A lei que criou o Conselho Municipal de Entorpecentes, que também é uma ação de defesa da vida.
assim, eu acho que Campinas precisa ter uma política municipal sobre drogas. Há muito tempo atrás eu criei o Conselho de Entorpecentes, fui presidente, desenvolvemos várias ações de prevenção junto às escolas, entidades assistenciais. Nesse mandato, depois de retomar o mandato, no ano de 2013, praticamente quase o ano em todo, eu propus, né, e constituímos uma comissão especial de estudo sobre drogas, e com mais de 30 reuniões nós fizemos um amplo levantamento diagnóstico de como é que estão as ações nessa área em Campinas, de prevenção, tratamento, recuperação, reinserção social. E a partir do que nós vimos, nós elaboramos uma minuta de um projeto de lei que propõe uma política municipal sobre drogas. E como essa tem que ser iniciativa do Executivo, a gente encaminhou, né, nós encaminhamos ao prefeito a minuta do projeto e a gente espera um dia o Executivo encaminhar como iniciativa dele um projeto para organizar também as ações em Campinas para enfrentar esse problema que cresce a cada dia na cidade, na sociedade. Campinas não é uma ilha, mas também sente as consequências do uso indevido, abusivo, inclusive das drogas lícitas, principalmente a bebida alcoólica, né? E nós precisamos enfrentar essa realidade. E a proposta do projeto de lei é criar diretrizes para que a gente tenha ações de políticas públicas, de prevenção principalmente, o tratamento, a atenção adequada a quem se tornou dependente, apoio às famílias, como é que você estimula a pesquisa, envolve as universidades para contribuir no aprimoramento dessas ações. Essa é uma meta agora que eu ainda persigo, porque Campinas precisa também ter uma ação firme nessa área de enfrentamento do problema das drogas. Uhum. E paralela à atividade de vereador, o senhor também promove diversas palestras sobre drogas. Sim. Independente da ação política, né, como cidadão, como cristão, eu participo da Pastoral da Sobriedade, faço parte de uma comunidade terapêutica. E o que é a pastoral, vereador, para quem não conhece? A Pastoral da Sobriedade é um movimento da Igreja Católica, mas uma das pastorais, que além da evangelização, ela tem a proposta de ajudar as pessoas que se tornaram dependentes, não apenas de drogas, mas a proposta da pastoral é ajudar as pessoas a viver em sobriedade. E viver em sobriedade significa eliminar da tua vida tudo aquilo que tira do equilíbrio. O uso abusivo de drogas, a compra, comer compulsivamente, comprar compulsivamente, ficar na internet de forma demasiada, o jogo compulsivo, o sexo compulsivo, existem vários vícios ou compulsões que afetam a vida da pessoa e impedem às vezes a pessoa de ser feliz. Então a Pastoral da Sobriedade é uma ação da Igreja Católica para ajudar essas pessoas, através de grupos de autoajuda que são instalados em várias paróquias, né? Eu sou também vice-presidente da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. O presidente dessa organização é o Padre Haroldo, que foi quem me colocou nesse meio. E atualmente, representando a FEBRACT, eu sou vice-presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. É um colegiado também em âmbito de Estado de São Paulo, onde discute também diretrizes para a política estadual sobre drogas. E dentro desse universo, né, desse campo de atuação, eu, junto com um grupo de pessoas, a gente desenvolveu um projeto que chama Feliz Cidade. Feliz, quer dizer, cidade feliz, né? Mas é um projeto de tentar fazer com que as pessoas desenvolvam, encontrem o seu projeto de felicidade, que é resultado de um projeto de vida. E a Organização Mundial de Saúde, ela fala que as pessoas mais vulneráveis a usar droga, mais suscetíveis a usar droga, são aquelas que têm pouco ou nenhuma informação sobre as drogas, seus efeitos, as consequências, e também que não têm projeto de vida. Então, nessa ação do Projeto Felicidade, a gente vai nas escolas, igrejas, empresas, comunidades, falar sobre projeto de vida como um fator de proteção às drogas, né, e levando informações, né, porque a gente entende que a pessoa bem informada, ela vai ter melhores condições de fazer a sua opção. E usar droga é uma opção, assim como não usar também é. E a gente tenta fortalecer as convicções para as pessoas não usarem drogas. Uhum. Então, além disso, vereador, o que o senhor sente de tantos anos de palestras, de envolvimento nesse mundo? Quais são as melhores prevenções? O que leva uma pessoa a consumir droga? Na verdade, assim, a gente tem feito um trabalho intenso, tem muita gente atuando nessa área.
mas nós vivemos uma sociedade em que prioriza algumas outros valores, né? Por exemplo, essa coisa, uma sociedade hedonista, a busca do prazer a qualquer preço. E a droga dá prazer, como o sexo dá prazer, como as pessoas comer dá prazer, né? Então isso acaba, as campanhas de televisão, os comerciais, assim, as pessoas sofrem diariamente a influência principalmente da mídia e das empresas de marketing, que tentam despertar nela o desejo de consumir. Consuma, 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 né? Inclusive drogas. A gente percebe também uma desestruturação familiar, né? Cada vez mais o número de famílias desestruturadas, e mesmo famílias estruturadas, mas que pai e mãe trabalham, muitas vezes até justificam, isso não é correto, mas não tenho tempo de cuidar do meu filho. Então está faltando na base da formação dos indivíduos uma atenção maior para o filho, uma atenção, né? uma educação de berço, falta paciência, carinho, afeto, limites, né? Assim, infelizmente os pais não estão ensinando o que pode e o que não pode ser feito desde pequenininho, né? Então as crianças chegam nas escolas hoje, isso é relato de diretores, educadores, né? Sem noção de limites e não respeitam a si mesmo, professores, diretores. Então a gente precisa resgatar isso. Para isso eu acho que a gente precisa estruturar, fortalecer a família enquanto instituição. Eu acho que as políticas públicas têm que ajudar também a dar aquilo que as pessoas precisam minimamente para ter uma qualidade de vida, uma vida digna, habitação adequada, acesso à saúde, à educação, perspectiva de poder acessar atividades de esporte, lazer, cultura, arte, música, teatro, dança. Nós precisamos preencher o tempo livre das nossas crianças com atividades prazerosas, que possam vir embutido com valores e que estimulem elas a desenvolver o seu projeto de vida, onde as drogas passem bem à margem, né? É um processo coletivo, tem que envolver todo mundo, eu estou tentando dar minha contribuição. Tá certo. Agora, nesses 4 mandatos, o vereador também é autor, entre outras leis, claro, do projeto que isentou os aposentados e os pensionistas do pagamento do IPTU. Né? Sim. É isso mesmo, vereador. Aliás, isso eu queria fazer uma homenagem ao meu pai, falecido. Ele é metalúrgico, ele é ativo politicamente, participava de ações do sindicato em São Paulo. E quando eu decidi ser candidato a vereador pela primeira vez, fui conversar com ele, porque tudo que eu fazia eu conversava com meu pai. Eu tinha essa formação, a gente tinha essa família com esse vínculo, com essa preocupação, com respeito. Eu falei, pai, vou sair vereador. Ele me perguntou primeiro, não vai te prejudicar na empresa? Eu era funcionário da CPFL, era uma empresa pública, estatal. Na época, o governo era do PMDB, eu saí candidato pelo PMDB, eu falei não. E ele falou, então tem 2 coisas, meu filho, você quer entrar na política? Primeiro, eu nunca quero ouvir falar mal de você. Meu pai não tinha a 4ª série primária, mas esse nunca quero ouvir falar mal de você, eu entendi a mensagem dele. E eu zelo muito pela minha atuação política, meu maior patrimônio é meu nome, e sempre procuro atuar com muita ética, responsabilidade e honestidade. E a outra coisa que ele falou, faça alguma coisa pelos aposentados. Ele que era aposentado metalúrgico. Aí, em 89, eu apresentei um projeto de lei, o prefeito era o governo Jacob Bittar, propondo a isenção do IPTU para aposentado e pensionista. Era uma forma que eu considerava, e considero até hoje, do município reconhecer, valorizar, né, o trabalho daquele que se dedicou, independente da sua atuação, a construir a nossa cidade. E o aposentado ainda sofre, o valor da aposentadoria é pequeno, a questão de saúde. Então isso foi assim, uma coisa que eu fiz com alegria, que eu acho que é um benefício justo, merecido para aqueles que dedicaram a sua vida a ajudar a construir a cidade. E hoje a cidade pode reconhecer e recompensar isso isentando o IPTU para o aposentado e pensionista. Tá certo. Agora, vereador, infelizmente nosso tempo está se esgotando, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, fizesse então um balanço desses mandatos, qual que foi a experiência que o senhor tem tirado da vereança? Olha, na verdade, assim, eu nunca planejei para a minha vida ser político, ser vereador. Mas eu quero dizer assim que o exercício do mandato me permitiu crescer, amadurecer, evoluir como pessoa e fazer uma coisa que eu faço como cidadão, que é poder ser útil, me sentir útil e ajudar as pessoas a viverem melhor. Eu acho que esse é o grande sentido da política. A política tem que ser
ser um instrumento da promoção do bem comum, do bem-estar das pessoas e tentar construir uma sociedade mais justa, solidária, mais feliz, né? No exercício dos mandatos, eu tenho procurado, dentro das minhas limitações, né, da minha capacidade, da minha formação, das minhas crenças, deixar essa contribuição. É uma experiência riquíssima, conquistei muitos amigos novos, pessoas que a gente cria um vínculo até de amizade, de respeito, e que, inclusive, cobram de mim essa postura e reconhecem em mim essa postura. E talvez o maior legado que eu possa deixar para os meus filhos, né, para as futuras gerações, é o exemplo de que a política pode e deve ser exercida com seriedade e honestidade, porque a política está presente na nossa vida sempre. Tá certo, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-lo numa próxima oportunidade. Pode contar comigo. Muito obrigado também. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a entrevista do vereador Luiz Rossini também no YouTube, através do canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o próximo programa.